Deus usar ele, né? Amém? Amém, irmãos? A paz. Queria fazer uma oração para os irmãos. Estou sentindo calor. Pai, obrigado, Pai, por esta noite. Eu creio, Deus, que o Senhor une propósitos e une momentos. Nessa noite, ó Deus, eu oro para que o Senhor venha pastorear, Senhor, a nossa vida. Que o Senhor venha conduzir-nos, ó Deus, à Tua vontade. Há no nosso meio, Pai, pessoas que precisam de alimento, outras que precisam de direção, outras que precisam de cura, Senhor. Algumas precisam, Pai, de despertar. Eu não sei, Pai, como está o coração da Tua igreja, mas Tu és aquele que esquadrinha o nosso coração. Por isso, nessa noite, Senhor, nos esquadrinha. Faça-nos, ó Deus, crescer, amadurecer. Faça-nos, ó Deus, dar frutos de fato. Frutos, ó Deus, para a vida eterna, Senhor. Frutos que possam ser provados pelo fogo, Senhor. E não sejam consumidos. Que não seja palha, que não seja madeira. Mas que seja algo, ó Deus, feito, Pai, pelo Teu fogo, pelo Teu Espírito. Que as nossas vidas, ó Deus, sejam, Deus, crucificadas pela Tua vontade. Que assim, Senhor, possamos de fato negar-se a si mesmo, tomar a Sua cruz e seguir, Senhor. De fato, temos uma cruz, mas é o Senhor que nos conduz na nossa caminhada. Que o Senhor possa conduzir, ó Deus, a minha vida e a vida da Tua igreja. Que o Senhor possa conduzir os nossos propósitos, os nossos caminhos. Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio. Tu és a pessoa mais importante neste lugar. Alabai, konemenekasu yekai. Tudo foi feito por meio de Ti e para Ti. Manifesta a Tua presença em nosso meio. Aqui está as Tuas águas. Anda, Senhor, por cima delas. Move, ó Deus, as águas, ó Deus. Vem com Teu vento sobre nós. O Rabanasu Yei Kamanasu Decai. Traga, Senhor, o Teu perdão. Traga, Senhor, o consolo necessário. Rabanai Chorebedecai. Colhe, Senhor, as lágrimas, ó Deus, desta mulher. Rabanasu Ikemenei Sharabai. Colhe, Senhor, as lágrimas, ó Deus. Abre, ó Deus, as portas, ó Deus, a porta para este homem. Porque a porta, Deus, que o Senhor abre é porta de bênção. Abre, ó Deus, essa porta. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu perguntava ao Senhor sobre o que falar. Deus ministrou muito forte o meu coração a respeito de caminhada cristã. E eu fiquei navegando, tentando entender qual era a direção de Deus. E Deus falou para mim que algumas pessoas, elas caminham, conhecem, mas elas não querem crescer. Elas querem o tempo todo ser puxadas e conduzidas. Algumas pessoas, elas já entendem a responsabilidade, mas elas não querem carregar a sua cruz.
Algumas pessoas, elas até estão vendo Jesus, mas elas não querem se negar. São muito cheias de si. Eu lembro um dia que eu fui numa igreja e Deus usou um profeta e o profeta profetizou. E de repente todo mundo bateu palma porque ele estava sendo usado por uma pessoa. E aquela menina se alegrou pela profecia. Eu falei, Deus, o que é isso, Deus? E aí eu fui conversar com os mais antigos, eles disseram, era assim antigamente. As pessoas se alegravam quando Deus falava com alguém. E eu lembro de um tempo que eu ia na igreja. E quando Deus usava, alguém era usado para alguém e eu ficava triste. Porque Deus não falou comigo. Isso demonstrava o meu egoísmo, o meu coração. A minha imaturidade. Deus está falando conosco o tempo todo. Ora de um jeito, ora de uma forma. Deus já usou filmes para falar comigo, situações do dia a dia, palavras, crianças. O problema é que nós estamos desapercebidos, tão preocupados com tantas coisas. Com o nosso nome, com o nosso cargo eclesiástico. E não entendemos que de fato o que importa é o propósito. O menor dentro de uma igreja é o pastor. Mas o pastor sozinho não faz nada. Porque ele foi chamado para servir. E aí vemos modelos de igreja onde os membros sufocam o pastor porque acham que dele é a função. Quando na verdade deviam caminhar do lado dele. Porque estão amadurecendo e crescendo. Deus tem levantado pessoas para fazer as coisas. Nós não fomos salvos para ir para o céu. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça para as boas obras. Mas não é a obra que vai te salvar ou te colocar mais perto de Jesus. Deixa eu te contar algo. Jesus já fez a boa obra. Jesus já morreu por você. Então não tem o que você faça que possa o surpreender ou fazer você merecedor de tal coisa. A Bíblia diz que ele morreu pelo mundo. Para aqueles que aceitam isso. Que reconhecem isso. Mas não é aceitar como Salvador. É como Senhor. E Senhor é dono. O que o teu dono tem feito contigo? Será que ele tem assumido esse papel de dono na tua vida? Será que de verdade, você quando acorda de manhã diz, Senhor, para onde eu irei? Será que quando você recebe o seu salário, você pergunta para Deus o que vai gastar? Ou você vive na necessidade de pagar, comprar, fazer? Pessoas às vezes estão presas com dízimo, quando o teu dinheiro é do Senhor. Pessoas estão presas com empregos, quando a tua vida é do Senhor. Pastor, eu tenho que comer. Ninguém está falando para você largar nada. Eu estou falando para você ouvir a voz de Deus. Para você entregar o teu caminho para Deus. Porque quem vai te pedir alguma coisa é o Senhor. Sempre vai ser o Senhor. E Deus nunca vai te tirar e te deixar no prejuízo. Tudo que Deus arrancar de você, porque o teu coração fez daquilo um ídolo. E aquilo te separa dele. Quantas coisas Deus arrancou da minha vida. Quantos sonhos e projetos. Quantas vezes eu me frustrei com coisas. Porque eu buscava isso mais do que o Senhor. E sabe o que acontece? Levantamos a mão. Aceitamos Jesus. E de repente encontramos dois adversários. O diabo e Deus. Porque ou ele é o Senhor, ou você vai aprender que ele é o Senhor. Porque assim como um filho, criança, você diz, não, você não vai, para o bem dele. Deus também faz isso conosco, para que a gente não se machuque.
fecha portas que desejamos para que a gente não se arruine. Quantas portas eu desejei? Quantos lugares eu quis ir? E parece que isso é assustador quando a gente fala isso. Mas quantas vezes você já ouviu alguém dizer: parece que quando eu me tornei crente, tudo piorou? Sim ou não? E sabe por que que piora? Porque você quer viver da mesma forma, de uma forma egoísta, pensando só nos teus problemas, na tua vida. E como eu disse, para as boas obras. Agora é a vida de Deus que flui em ti. Agora você é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. É Ele que move a mão dele. Muitas vezes estamos fora do corpo. Aquele texto de 1 Coríntios que fala da ceia, está falando para não fazer do corpo como qualquer coisa, não fazer da igreja do Senhor como se não tivesse valor. Alguns vão para aquele momento só para comer e ignoram aqueles que não têm o que comer. Este é o corpo de Cristo. Amém? Queria ler alguns textos. Lá em João capítulo 7, eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, eu não sei o tempo que eu tenho, mas quando eu sentir paz no coração eu paro. Amém? João capítulo 7, verso 5 diz assim: pois até os seus irmãos não criam nele. Sabe de que irmão está falando? Diga, os irmãos de Cristo. Mas sabe, Cristo não era um rebelde. Cristo não era um perdido. Cristo com 12 anos estava ensinando ancião. Então os irmãos dele viam um homem diferenciado. Sim ou não? Mas por que não criam? João 6,42. Diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe está no nosso meio? Sabe por que eles dizem isso? Porque também não creem. Olhavam para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus não tinha honra na sua casa, porque olhavam para o físico, não para quem ele era no espiritual. Sabe o que nasceu de novo? Não foi a tua mente. Essa está sendo transformada dia após dia. Amém, irmãos? Dia após dia. Mas o teu homem interior, o teu espírito, quando você aceita o que Jesus fez, ele é conectado com Deus. E ele fica pronto para ouvir a voz de Deus. Mas para que você ouça a voz de Deus, pegue a sua cruz, você precisa primeiro se negar, começar a andar no Espírito, buscar as coisas do Espírito. Amém, irmãos? Tem dias que eu ouço 5, 6, 7 pregações, e não é muito, porque muito é dar a vida de verdade para Ele. E eu não faço isso porque eu quero pregar maravilhosamente. Eu faço isso porque eu preciso me alimentar. De repente eu ouço 1 hora de uma mensagem e Deus me dá uma palavra. Uma palavra. E aquilo fica ruminando no meu coração. Ruminando. Por quê? Porque às vezes estamos tão agitados que precisamos ouvir 5 pregações para ouvir uma palavra. Porque não entramos em quietude. Eu tive uma visão com uma mulher sentada numa mesa quando a gente começou o culto, e ela botava a mão assim e chorava. E por que eu tive essa visão? Porque Deus a assistia, Deus a via, chorando no seu desespero.
Só que nesses momentos de desespero a gente consegue de fato entregar o coração para Deus, quando deveria ser uma constante. Está com o coração facinho. Mas não. Estamos no controle. Nos ofendemos facinho. Porque não entendemos o propósito. Tudo que fala para a gente é motivo de ficar dodói. Porque não entendemos o propósito. Um dia disseram para mim: você sabia que vão te magoar? Que vão te ofender? Que vão falar mal de você? Eu falei: sim, sabia. Por isso que eu aceitei o chamado. Porque só fere quem é ferido. E se eu for ferido, como eu vou ajudar ele? Se eu não estiver disposto a passar por cima disso, como eu vou ser um canal para quando ele abrir o coração eu ir entrar e ajudá-lo? Porque quem é ferido fere. Quantas vezes te ferem, Guilherme? A igreja não te fere? Eu tenho certeza que ela fere, porque eu já vi ele falar algumas coisas. E é normal isso. Minha filhinha de 5 anos, às vezes ela: pai, eu não vou fazer e tal, como se ela soubesse tudo, o mundo, conhecesse todas as coisas. Porque isso é imaturidade. Mas nós temos um Senhor que sabe muito mais do que nós. E Ele não é imaturo. Ele sabe o que é melhor para nós. E nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Tem muita diferença. Por isso que a Bíblia diz: o homem faz planos, mas a confirmação vem do Senhor. Amém, irmãos? Mateus 16, verso 3, não precisa abrir. Diz que eles pediam um sinal. Eles queriam algo para saber quem era Jesus. Porque o coração deles não estava disponível. Não era ensinável. É interessante que Jesus ele diz assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas, o Evangelho, aquilo que ele faria na cruz, aos contritos de coração. Não é para todo mundo. Ele dá o caminho para quem é. Ele diz qual é o tipo de pessoa que vai receber aquela mensagem. Diga: contrito de coração. Não é qualquer um. A parábola da semente, ela vai explicando ali quais são os tipos de coração. Mas só um daqueles coração é contrito. Só um daqueles coração é boa terra. Pastor, mas eu erro tanto. Bem-vindo ao meu mundo, eu também erro. Nós todos erramos. Mas o quanto você está disponível a fazer o que Deus te pede? Quantas vezes Deus me pediu para fazer algo e eu não queria fazer, e eu relutei. Mas no fim eu fiz. E de verdade, o que vale é o fim. Porque a Bíblia diz que aqueles que forem até o fim é que serão salvos. Mas nós sofremos muito menos quando somos facinhos em fazer. Você entende? Às vezes os nossos filhos, a gente tem que insistir, dar aquele desgaste, aquela briga emocional, sim ou não? Mas eles fazem. Mas precisava disso. E nós somos assim. Quer ver uma coisa que acontece muito? Oi, irmão, você precisa perdoar. Você não sabe o que ele me fez. Você está falando isso porque não foi com você. Então, irmã, desde que você nasceu, você ofende Deus. Com a sua independência. E sabe de uma coisa? Ele te perdoou. E Ele te perdoa.
Você é maior do que ele para não perdoar? A única coisa que nos tira direto para o inferno é a mágoa. Ouça bem. É bíblico. Quem odeia o seu irmão é homicida, assassino. É bíblico. Se você odeia alguém, tem raiva de alguém ou não perdoa, aqueles demônios que estão em volta, ao derredor de você, são autorizados a te tocar. É bíblico. Ai, pastor, está doendo. Mas existe um lugar em Deus que tem um muro. Em volta de Jó tinha uma muralha. Jó não via, mas ela estava lá. Você entende? Jó não via, mas ela estava lá. Sabe de uma coisa? Existem anjos a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, mas com propósito. Seres ministradores. Eles não estão simplesmente abrindo porta para a gente, trazendo recursos, não. Eles estão cooperando conosco nas boas obras. Você entende? Mateus capítulo 4. Essa eu gostaria que você abrisse. Fala da tentação de Jesus. Quem já ouviu que Jesus foi tentado? Imagina Jesus, filho do Espírito Santo, um homem irrepreensível, e ele veio como homem. Ele não era o Filho de Deus na terra, ele era homem. O Verbo se fez carne. O que ele era? Homem. Porque se ele fosse Deus aqui na terra, não valia, porque ele estava pagando o que eu e você não dava conta de fazer. Você percebe? O que eu e você não conseguimos cumprir, Jesus cumpriu, como homem. Mas olha que interessante. Lá no 4:3. Pode ser 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Quem que levou Jesus para o deserto? Quem? O Espírito Santo. Não é o diabo que te leva para o deserto. Jesus era o quê? Diga, filho. O filho é conduzido pelo Pai ao deserto. Pastor, eu estou no deserto, diabo. Está entendendo? Quem que levou o povo para o deserto com Moisés? Foi Deus. Coluna de fogo à noite e a nuvem de dia. O Espírito Santo. Pastor, o diabo. Não, irmão. Você tem dono. Ou você é órfão? Teu pai cuida de você. Teu pai está matando o que você não quer matar. O teu eu. A tua rebeldia. A tua independência. O teu governo. Porque eu só vou aceitar se for assim. Que ele pensa que é para falar comigo assim? Tadinho de você. E assim vai mostrando o teu coração, o teu orgulho, o quanto você está vivo. Depois de jejuar 40 dias e ser tentado pelo diabo, sentiu fome.
O tentador chegou e disse: se tu és o filho de Deus. Preste atenção na pergunta. Se tu és o filho de Deus. Ele era ou não era? Era ou não era, irmãos? Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pergunto a você, qual era a tentação aqui? Fome? Eu vou provar para você essa noite que a tentação aqui era ele provar quem ele era. A tentação aqui era Jesus dar uma de menininho, vou mostrar quem eu sou. Eu sou o pastor dessa igreja. Eu sou crente do Senhor Altíssimo. Não, porque o meu Deus vai se vingar e matar. Quanto crente já vi falar isso? Deixa eu te contar uma coisa. Jesus morreu para salvar o mundo, não para matar. Ô Pedro, de que espírito tu acha que tu é, Pedro? Como assim mandar fogo do céu? Está entendendo? Então o diabo levantou-se da cidade santa e colocou-se sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho. Sabe o que é interessante? Jesus é tentado 3 vezes e a pergunta sempre é a mesma: se tu és. Se tu és. Mas sabe pelo que nós somos tentados? Pela nossa própria cobiça. Sabe a única coisa que Jesus sabia ser? Filho. Jesus não tinha fome antes. Jesus não tinha limitação. Jesus era Deus. Mas uma coisa que ele era filho. Então uma coisa que ele queria muito ser era filho. Mas quem é não mostra que é porque é. Se chamarem na rua ali João, eu não olho. Meu nome não é João. Se chamarem Joaquim, eu também não olho. E se chamarem o carrinho de picolé, ei, também não olho. Me chamo Jonathan. Mas se chamar outro Jonathan, eu olho, porque eu vou achar que é eu. Porque eu tenho identidade. Colocaram no meu registro. Você tem identidade. A Bíblia diz que Ele te deu um espírito que clama: ah, papai. Vós não estáis órfãos, não sois bastardos. Diga: eu sou filho. Mas sabe o que o filho faz? Ele administra as coisas do pai. Ou ele é preparado para administrar as coisas do pai. Talvez aqui no nosso meio tenha alguém que tenha posse, empresas. E todo pai quer que o filho seja maior. Eu não conheço um pai que olha para o filho e diz: esse aí vai ser nada. Pai. Não de registro, digo pai. Pai que ama, pai que zela, pai. Olha para o filho e diz: meu garoto. Meu garoto. Pai aponta e dá direção. Em Gálatas 4. Aleluia, Jesus. Gálatas 4 fala aqui: o texto de Gálatas 4 fala do filho menor e do filho maior, daquele que está o tempo todo querendo comer leitinho
leitinho. Mas sabe, você pegar um homenzarrão como o pastor Guilherme e dar leitinho todo dia, uma hora ele cai de fraqueza. Ele cai de fraqueza, porque ele precisa de carboidrato, ele precisa de proteína. Sim ou não, irmãos? Aleluia. E a gente que é filho de Deus, a gente quer, às vezes, ser carregado no colo, mas a vida toda. Não que alguns não precisem, mas até quando? Há poucos anos atrás, a minha filha tinha 1 ano, e eu carregava para um lado, carregava para o outro. Agora ela tem 6, e o peso é maior. E quando ela vê o irmãozinho dela fazendo coisa de criancinha, ela começa a querer imitar ele. E eu olho para ela e falo: filha, você é a princesa do pai, mas você não pode mais fazer coisa de criancinha. Pegando o garfo direito. Não precisa mais de dedeira, filha. Você já sabe tomar no copo. Você percebe que às vezes nós fazemos isso com Deus. Ai, porque o pastor não me deu atenção hoje. E às vezes nós esquecemos que tem alguém dentro da igreja precisando tanto de tempo. E nós queremos roubar o tempo do pastor com as mesmas lamúrias, em vez de ouvir a voz de Deus. Pastor, você está pregando que eu não posso falar com o pastor? Não. Eu estou pregando para você ter sensibilidade, de entender o tempo que você está vivendo, de entender a maturidade que você já tem alcançado em Deus. Eu tenho uma membra da minha igreja que um dia eu chamei a atenção dela, e ela ficou braba comigo, ela ficou furiosa comigo, e Deus falou com ela, porque ela não ouviu. Deus disse para ela: filha, Ele falou assim contigo, porque o depósito já está dentro de você, mas você não quer amadurecer. Mas quando Ele olha para você, Ele já enxerga você madura, e você quer andar como criança. E ela veio um outro dia me pedir perdão, e ela disse: pastor, naquele dia eu fiquei bravo com você, eu fiquei muito bravo com você, mas hoje eu entendo que eu estou num patamar que eu não posso mais fazer coisa de menino. Existe uma responsabilidade sobre a minha vida, e você está me puxando para cima, porque você já entendeu que eu tenho essa maturidade. Quem já fez isso com os filhos? Quem já tirou ele de uma posição e começou a puxar ele para outra? Começou a dar responsabilidades. Meu irmão, dar celular para cuidar de criança é fácil. Sabe o que dá trabalho? É educar, perder tempo, sentar junto, levar, conversar, olhar nos olhos. E tem dia que a gente está tão cansado, mas eles merecem isso. Eles merecem isso. E nós, como filhos de Deus, também temos que fazer isso com aqueles que nos rodeiam. Tratar o pequeno como pequeno, o ignorante, aquele que não conhece, não entende nada do Senhor, como quem não sabe. O que Jesus fez? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Mataram o Salvador. Quando eu vi o filme do Mel Gibson, eu queria matar um romano.
Irmão, eu fiquei com raiva. Mas um dia lendo a Bíblia, eu li lá: os teus pecados. Eu disse: Jesus, fui eu que te matei. Os teus pecados. Comece a se responsabilizar. Comece a entender que você está amadurecendo e tem que ter responsabilidade. Assumir os erros. Assumir a tua estatura. E às vezes a gente olha e vê a pessoa e diz: não, ela é mais capacitada, vou deixar ela fazer. E começa a sobrecarregar o irmão. Quando você está vendo a necessidade, quem tem que fazer? Diga: eu. Se eu estou vendo a necessidade, quem tem que fazer? Eu. Deus já falou contigo. Mas não. Às vezes chegam as pessoas na igreja: pastor, tem que fazer tal coisa, arrumar não sei o que, e tal, e tal. Irmão, de verdade, tem muita coisa que eu dou conta de fazer. Eu paro, dou um sorriso, falo assim: amém. E fico esperando ela dizer: eu vou fazer. Mas eu não peço. Sabe por quê? Porque é voluntário. Eu não peço. Agora, se a pessoa chegar do meu lado e falar assim: tamo junto, pode falar, pode soltar que eu vou fazer, eu digo: ó, me ajuda nisso aqui, me ajuda nisso aqui, porque tá junto. Mas o crítico, para mim não serve. Apontaram para Jesus e disseram: tu não é o Filho de Deus? Desce daí. Crítico. Está entendendo? Percebemos o problema e apontamos, mas não queremos ser a solução das coisas. Olha, pastor, eu vim aqui te dizer que fulano está sem comida. Dá teu jeito. Porque eu tenho certeza que tu consegue tirar ali 1/2 quilo do teu arroz, pedir para um amigo. Dá teu jeito. Pastor, posso botar uma caixinha aqui na igreja? Já vou trazer uns pão, já vou fazer uma coisa. Sim ou não, irmão? Ama o teu próximo. Aí a pessoa é teu vizinho. E tu quer que o pastor que mora lá na Baixa da Égua vá ajudar você. É o teu próximo. E nós somos uma influência a quem nos rodeia. Luz para o mundo. Você está entendendo o que Deus está falando essa noite? Mas sabe quando a coisa começa a acontecer na nossa vida? Quando a gente começa a ser a solução. Deus olha para a gente e diz: meu garoto, vou dar mais responsabilidade para ele, mais talento, porque ele foi fiel com os talentos que eu dei, agora eu posso dar mais. Mas não. Queremos o talento, irmão. Eu acho top ele tocando. Eu acho top o pastor Guilherme cantando. Mas é o talento dele. Mas eu acho lindo. De vez em quando eu já até orei. Falei: Jesus, me dá um negócio desse também. É bom demais. E ele não lembra, mas eu lembro. O dia que eu chorei, falei: Deus, eu quero. Ele chegou perto de mim, debaixo do Espírito de Deus, e disse: você pediu a Deus um espírito de adorador. Toma. E eu achei que ia. Mas a adoração está aqui, ó. Eu adoro a Deus de outra forma. Mas eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus quando eu abro mão de ter alguma coisa para dar. Eu adoro a Deus quando eu abro mão de ficar no quentinho da minha coberta para estar lá servindo pessoas que às vezes não estão valorizando. Eu abro mão. Eu adoro a Deus quando eu abro mão do meu salário, às vezes para pagar o aluguel ou alguma coisa da igreja que ninguém quis pagar. Eu abro mão de muitas coisas por amor a Deus. Mas isso não é um encargo do pastor.
Isso é um encargo nosso. Agora, quando eu quero algo, irmão, eu só penso. E Deus botou na minha mão. Sabe por quê? Porque eu entendi. Eu me responsabilizei. Aleluia. Lá em Gálatas capítulo 1, verso 7 diz: se eu quisesse agradar a homens, já não seria mais servo de Cristo. Preste atenção no texto. Se eu quisesse agradar a homens, já não seria mais servo de Cristo. Pastor, então quer dizer que eu não tenho que agradar a homens? Não, não é isso. Quer dizer que se eu viver para que homens me dirijam, para ser aceito por homens, já não serei mais servo de Cristo. Porque é Cristo que me empurra a agradar. É Cristo que me direciona no que fazer. É Cristo que diz: dá, faz, move. E às vezes, irmãos, Deus manda dar coisas para pessoas que não vão dar valor. E é uma faca de 2 gumes. Ela corta lá, porque é graça. E ele está rejeitando a graça. E ela corta aqui, porque eu estou entendendo o quanto o meu coração quer ser aceito. Quer que o outro valorize. E aí eu endureço de que não vou fazer mais, porque não recebeu, não aceitou. E eu esqueço que quem mandou fazer foi o Senhor. Não foi o resultado do que eu estou fazendo. Porque o crescimento vem do Senhor. Um planta, outro colhe, mas quem dá crescimento é o Senhor. Você entende? Que às vezes você vai fazer coisas que você não entende o propósito, mas você está fazendo. O Senhor está te pedindo. E aí passa o tempo, alguém chega para você e fala assim: cara, aquele momento foi especial para mim. E você nem, porque ali está, você está se movendo. Você está fazendo. Amém, irmãos? Lá em Atos capítulo 21, é interessante esse texto, porque a gente acha que fazer a obra de Deus é você chegar num lugar, ter brilho, tudo dar certo, a mensagem ser top, todo mundo bater palma no final, não é assim, irmãos? E aí gente curada, milagre, e assim vai indo. Porque a gente tem a mente de que aquilo que eu quero é que é de Deus. E a Bíblia diz: mais enganoso é o coração do que todas as coisas. Por quê? Porque nós queremos ser aceitos. Deixa eu te contar um segredo: você já foi aceito pelo Senhor. E quando você não era nada, Ele morreu por você. Você não tinha feito nada, e Ele morreu por você. Todos os dias eu sou grato ao Senhor. O que eu darei ao Senhor? Então eu não faço para chamar a atenção dEle. Ele diz: os meus olhos estão sobre ti. Já está. Verso 11: que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, amarrando aos seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Uau! Que profecia, hein? Deus está revelando para o cara se escapar e não sofrer. É isso, irmãos? Uma profecia para o Paulo, o apóstolo. Deus está dando um escape para ele. Tu é grande, Paulo.
Tu é maduro. Te chamei para uma boa obra. Próximo passo é tu sofrer. Mas é necessário. Quem não entende o propósito, traz mais peso. Foi como Pedro. Que isso, Jesus? Não fala isso de ti, não. Tu não vai morrer, não, Pedro. Tu não vai morrer, não, Jesus. E aí diz o texto: ouvindo nós isto, pedimos-nos, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse Jerusalém. Não vai, Paulo. Não vai, Paulo. Tu não pode morrer. Nós te amamos. Vou botar você aqui no quartinho, filho. Você não precisa limpar a casa, você não precisa arrumar o banheiro, você não precisa trabalhar, você não precisa capinar, você é um pupilinho. Cuidado, você está estragando o seu filho. Cuidado. O Davi está forte, mas todas as vezes que ele vai na academia, ele machuca o seu músculo. Ele machuca o seu músculo. Ele machuca até que cria resistência. Aí fica fácil. Aí ele aumenta o peso para machucar mais. E aí fica fácil. E a vida é assim. Nós temos que ser provados, afrontados, para que a gente possa amadurecer. Se Jesus foi aperfeiçoado pelo que padeceu, irmãos, imagina a gente. Amém? E aí de repente, Paulo, porém, respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Estou pronto. Fui chamado para esse dia. Fui preparado para este momento. Eu estou pronto. Quem lembra dele lá na cadeia cantando? Pastor Guilherme deve lembrar os discípulos. Uhul! Fomos dignos de ser perseguidos por Jesus. Quem que fica feliz por ser perseguido? Só quem entende o propósito. Eu já fui muitas vezes em cultos que eu disse: Jesus chamou minha atenção, Jesus. Pode chamar minha atenção, Jesus. Pode usar o profeta e botar o dedo na minha cara e chamar minha atenção, Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus só corrige quem ama. Deus só corrige quem ama. Se você não está sendo corrigido, é porque você já não está percebendo o amor de Deus. Se você não está sentindo o cajado te puxar para o caminho, é porque você já está perdido. Cajado dói, mas é necessário, porque a ovelha volta e ela não se machuca. Pastor, momentaneamente é ruim mesmo. Sim, é ruim. Tem um texto que diz que a palavra, quando ela vem, ela parece fel, mas de repente ela se torna mel. Porque às vezes, irmãos, ver a nossa maldade assusta. Assusta. Alguns olham e dizem: não, eu não sou assim, e continua. Vai continuar mal. Porque o texto da ceia diz: se vós vos julgai-vos a vós mesmo, não sereis julgados nem pelo Senhor. Somos bons em julgar, prontos em falar. O dia que eu li na Escritura que quem refreia a boca é perfeito, ai, Jesus, eu estou tão longe desse lugar. Eu e minha boca grande, Senhor. Tu está rindo, eu chorei. Toda vez que eu falo demais, eu paro. Ainda não estou perfeito, Senhor.
obrigado porque eu tenho a oportunidade de alcançar este lugar. Falei. Foi. Se eu te magoar hoje, desculpe, irmão. Não é a minha intenção. Não vim aqui para isso. Nem preciso disso. Eu vim aqui para te amar. Eu vim aqui para que você veja um pai. Para que você o veja como teu pai. Para que você seja curado. Para que você se responsabilize e diga: não sou mais menino, não quero leite. Eu sou discípulo. Eu vou servir. Eu vou servir. Não estou na posição de ser servido. Eu já tenho para dar. Queremos ser servidos. E Jesus diz: o maior é quem? Tão diferente, né, irmãos? Aleluia. E eu queria terminar com Efésios 4:11. Sabe a frase que eu não gosto? É quando as pessoas dizem assim: ninguém é perfeito, pastor. Jesus é perfeito. E Ele te chamou a ser a imagem dEle. E se Ele é perfeito, vós sois o quê? Mas sabe por que você diz que ninguém é perfeito? Porque você olha para a tua estrutura e não para aquilo que Ele é em você. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos ressuscitaria o teu espírito. Esse espírito é fraco, irmão. Ele é impotente, irmão. E a glória que repousava sobre o corpo de Cristo repousará sobre o teu corpo. Sabe por quê? Porque o pecado não é mais o problema. Não é não, irmão. Você só entra no Santos dos Santos por causa do sangue dele, não é por causa da tua bondade. Diz a Bíblia: tem de ousadia de entrar no Santos dos Santos, não sem sangue. Você lambuza o sangue em você e você diz: estou invisível. O diabo não pode te tocar porque você é justiça em Deus. Justo por causa do justo. Feito justiça por causa do justo. Aleluia. Olha só o que diz o texto. Lá no 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Não foi algumas, foi todas as coisas. Amém, irmãos? A Bíblia diz que toda a glória, toda a perfeição foi feita em Cristo. Tudo está pronto. Amém, irmãos? Ele mesmo deu uns para apóstolos. Todos são apóstolos? Diga não. Não, mas uns são. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Todo mundo é isso aqui? Não. Mas ser pastor, ser profeta, ser evangelista é ser maior do que alguém? Claro que não. É trabalho. Ministério é trabalho. É entender a responsabilidade, abraçar e ser filho maior e caminhar. Não te negarei, Jesus. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Qual é o objetivo dos 5 ministérios? Eu tenho expectativa que daqui saiam pessoas perfeitas em Deus. Por isso eu perco tempo,
Por isso eu prego, por isso eu insisto, por isso eu bato, por isso eu vou atrás, por isso eu insisto na tua vida, por isso eu te ouço. Todo homem e mulher que entende o ministério, o chamado, o trabalho, batalha nisso, porque ele quer ver a mudança. Ele quer ver o filho ser maior, ele quer ver o filho crescer, ele quer ver o filho se responsabilizar. Você está entendendo? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, do trabalho. Está entendendo? Você vai desempenhar bem. Se você ouvir os ministérios, o dom de Deus, outro texto diz que os ministérios são um dom de Deus, presente do Senhor. A palavra dom é presente. Deus separa uns cara e fala: vou dar você como presente para a igreja. Agora você acha que Deus dá presente ruim, irmão? Tu tá por fora o quanto Deus já me quebrou. Tu tá por fora o quanto Deus quebra esse cara. E é normal, para que a gente seja aperfeiçoado e possa dar algo. É normal. O atleta, ele e o desempenho dele é bom. Mas enquanto está treinando, irmão, é doído. Sim ou não? É assim a vida. Eu sempre digo, se eu largar Jesus hoje, eu morro. Sabe por quê? Ele investiu na minha vida. Ele investiu na tua vida. Ele investiu. Eu entendi. Será que você está entendendo hoje? Ele está investindo em você. É o vaso na mão do oleiro e ele trabalhando, de repente quebra na mão do oleiro e ele pega de novo e diz: vamos de novo. Eu vou tirar a impureza. E de repente eu acho lindo que ele pega e bota a mão dentro assim, ó. E ele começa a colocar a DNA dele assim. Aleluia! Ele começa a colocar o coração dele dentro de você assim, ó. E vai trabalhando você. Trabalhando. Mas chega um momento que você vai para o fogo. E é no fogo que aquilo que está dentro do barro é revelado. Se tiver impureza, quebra. Racha. Mas quando ele sai do fogo, ele fica lá no descanso. Eu lembro o dia que o pastor Guilherme chegou e me chamou. E falou isso para mim. E ele disse: Jonathan, me contou a historinha. E ele falou assim: sabe aquele lugar que o oleiro bota o vaso lá e fica lá no descanso? Eu falei: sim. Então, tu tá lá. Eu disse: cara, esse lugar é muito ruim, cara. Eu não vejo mais o oleiro. Nem sei se ele está me vendo. Porque você fica lá esquecido, pegando sereno, pegando sol, pegando vento, e nada de ouvir a voz do oleiro, nada de sentir mais o toque do oleiro. De repente ele te pega e diz: está pronto, vou botar um arranjo. Ele vai carregar agora a presença. Eu não sei como está o teu coração. Aleluia. Desempenhe o ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, diga todos, cheguemos à unidade da fé. Todos vão pensar de uma forma só. É o ministério de Cristo, é a obra de Cristo, é a vontade do cabeça. Unidade da fé. Não é ter a mesma fé, é andar no mesmo propósito. Se está tendo culto, é fazer de tudo para que as pessoas que estão no culto recebam. Se está na visita num lar, não é você estar preocupado com a tua vida, mas com aquela vida que está recebendo os anjos do Senhor, orando, intercedendo. Deus usa o pastor, Deus usa fulano, Deus move aqui, traz a tua unção.
Não é o teu momento, é o momento daquela casa. Quem está entendendo? Até que todos cheguemos à unidade da fé. O pleno. Sabe o que é pleno? Completo. Algo completo. Conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. Varão perfeito. Diga, o objetivo dos ministérios é que eu seja varão, varoa perfeita. Se você disser que não existe ninguém perfeito, você está dizendo que a obra de Cristo, ela não é capaz e ela não é perfeita. E eu não acredito nisso. Na verdade, eu luto por isso. Para ver os perfeitos se levantarem. Para ver os varãos que vão conhecer o pleno conhecimento do Senhor. Você está entendendo? Não creia em coisas limitantes. Não tem ninguém perfeito. Diga, eu sou perfeito em Cristo. Estou crescendo em revelação. Porque a perfeição de Cristo, irmãos, imagina uma árvore. Ela está perfeita em época que não tem fruto, sim ou não? Mas ela nasceu para gerar frutos. Na estação correta, no tempo correto, começa a nascer a florzinha, e depois começa a nascer o brotinho, e depois o fruto vai crescendo, 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 até que fica pronto. Mas chega o tempo dele morrer, porque o fruto veio para proteger a semente, para que nasça outra árvore. Você tem fruto, você tem semente, e você tem tempo de gerar fruto, e faz parte, é o nosso processo. Não queira estar numa estação errada, porque há o filho pequeno, o filho médio, o filho maduro, amém? Mas qual é o lugar que ele te chamou para estar? Diga, varão, varoa, perfeito. Amém? Nessa noite, eu vim te convidar a assumir a responsabilidade de entender que você tem um trabalho. Que o trabalho não é da igreja, do pastor. Você faz parte de um propósito de Deus na terra. O nome do meu ministério é Restaurando a Fé. Comunidade Apostólica Restaurando a Fé. Eu entendi o meu trabalho, eu fui chamado para restaurar, para apontar as pessoas a crerem. Pensa no tanto que Deus traz crente desviado. Pensa no tanto que Deus traz crente duro. Porque restaurar é mais difícil do que fazer. E eu não sou melhor do que quem faz. Eu fui preparado para restaurar. É diferente. A minha palavra é dura. Por quê? Porque quebrar uma parede para depois